Olá, tudo bem? Eu me chamo Giovanni Codes da Silva, sou professor da Universidade Veiga de Almeida, fica no Rio de Janeiro, no Brasil. Também sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, da SEDUC, e sou supervisor do PIBID, do Programa de Iniciação Científica da CAPES, do Governo Federal. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho de iniciação científica que foi desenvolvido nesse ano de 2023, que tem como título Mapeamento dos Saberes e Fazeres das Mulheres Herveiras no território da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse trabalho de iniciação científica ele contou com a participação de dois alunos do PIBID, a aluna Beatriz Feliz Ferreira e Bruna Barroso Nogueira, e contou com duas alunas externas, inclusive à universidade. A aluna Silvana Batista Silva, que é da matemática da UERJ, e a aluna Júlia Starling, que é do curso técnico de farmácia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Essa pesquisa ela ainda está em andamento. Nós ainda estamos coletando e tratando ainda vários dados que estão sendo levantados. Mas essa primeira parte que eu vim trazer hoje para vocês trata exatamente do mapeamento desse território da Grande Tijuca, um território extremamente importante dentro da cidade do Rio de Janeiro, no processo de ocupação da cidade do Rio de Janeiro, que explica muito para a gente de como, dentro de um processo de afrodiáspora, realizado principalmente do período de escravização, mas posterior ao período de escravização, pessoas puderam se inserir de alguma forma dentro da sociedade, ainda que via o trabalho informal, mas principalmente preservando a sabedoria que traziam consigo e que passavam de geração para geração através da oralidade. Então, o objetivo dessa iniciação científica é observar e investigar o trabalho dessas mulheres herveiras, mulheres que vendem ervas e plantas nas feiras dentro da área da Grande Tijuca, do território da Grande Tijuca, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a ideia das feiras, ela, no primeiro momento, faz a gente pensar exatamente no colonizador, no papel que as feiras de comércio tinham em Portugal. Mas quando a gente observa a feira do Rio de Janeiro, a feira no Brasil, a gente logo percebe que a ideia da feira lusitana ela foi radicalmente transformada, ela foi radicalmente apropriada pela ideia das feiras africanas, das quitandas. Então, a forma como a feira acontece, apesar de ter sido regulada desde o decreto de 1500 e pouco, pelo governo português, 1574, se eu não me engano, pelo governo português, pelo colonizador, ela preservou a forma, a lógica que veio desse processo afrodiaspórico. Quando nós investigamos as mulheres herveiras, quando nós partimos para o campo, nosso primeiro objetivo era reconhecer os saberes dessas mulheres, ou seja, o conhecer fazer, esse saber que se dá na prática no dia a dia. Como é que elas atuavam? Como é que elas atuavam nas feiras livres, dentro desse território da Grande Tijuca? Nosso segundo objetivo foi mapear territorialmente para descobrir quantas feiras existiam, em quantas feiras elas atuavam e qual era o quantitativo dessas mulheres nesse território. E um terceiro objetivo foi perceber, foi compreender como, através desse saber, essa profissão, e aí eu estou chamando de profissão para legitimar, embora o trabalho seja informal, mas é um saber que compete a essas mulheres, as torna profissionais nas ervas e nas plantas, e mais além,
mas esse é um papo para as próximas pesquisas, tornam elas profissionais vivendo do seu ofício que mistura o saber que elas possuem e produz novos saberes, novas leituras de mundo. Para isso, nós trabalhamos com a cartografia social. E qual é o objetivo de trabalhar com a cartografia social? O objetivo de trabalhar com a cartografia social é trabalhar com o conceito de território. Mas um conceito de território que articula saber, conhecimento, ciência, fé, filosofia e trabalho. Assim, todas essas categorias, todos esses conceitos já consolidados, eles são ressignificados a partir dos sentidos que são dados por essas mulheres. Porque são elas que se constituem enquanto sujeitos da história. São elas que produzem o seu fazer. São elas que dominam esta sabedoria. A cartografia social, ela flexibiliza a relação entre esse conhecimento, esse saber, essa ciência e a sabedoria de vivência prática, através de uma escuta mais ampla que abarca as representações formuladas por essas mulheres herdeiras. Esse mapeamento nos permitiu localizar territorialmente os espaços de exercício das suas atividades profissionais e perceber que, em muitos casos, essa profissão estava para além, inclusive, do espaço das feiras, se constituindo assim como sendo o próprio indivíduo que se indissocia desta profissão. São mulheres herveiras para além das feiras. Isso a partir da vivência de mundo e do diálogo que elas estabelecem e que elas trocam com aqueles que as procuram, dando assim a essas mulheres uma ontologia própria, como nos diz Lukács. Uma outra metodologia que nós procuramos trabalhar foi exatamente a do campo exploratório. E para isso, nós pedimos autorização para não só entrevistá-las, mas para registrar o seu trabalho, filmando, gravando, áudio, vídeo, para compreender não só como esse processo se dava, mas também entender como muitas delas realizavam a própria passagem de sabedoria, já que filhas e irmãs passam a aprender para dar continuidade. Claro que não há romantismo. O salário, o que elas conseguem, salário não, mas a renda que elas conseguem retirar dali, muitas vezes, não dá para sobreviver. E elas precisam desempenhar outras funções. E isso acaba que leva muitas filhas, irmãs, a desistirem de assumir essas bancas de ervas. Uma outra questão também é o tempo de formação. Não se forma uma mulher herveira da noite para o dia. Leva tempo. Ainda mais quando o conhecimento e a sabedoria sobre as ervas vão para além das ervas. Ou seja, constituem essa ontologia que envolve filosofia, que envolve escuta, que envolve a cura, que envolve a fé. Esse demanda um tempo ainda maior. Nós registramos 21 feiras espalhadas nesse grande território que é a Grande Tijuca. E dessas 21 feiras, nós encontramos 27 pessoas trabalhando com ervas. Porém, o quantitativo de mulheres é infinitamente maior nas bancas de erva do que dos homens. E aí uma curiosidade. Essa nossa pesquisa preliminar mostrou para a gente que os homens que estão nessas atividades geralmente têm
um conhecimento, uma sabedoria sobre as ervas, sobre as plantas, mas dificilmente isso se constitui para além daquele local, da feira. Ou seja, dificilmente eles exercem, eles seguem exercendo o ofício para além da feira. Já as mulheres, na sua grande maioria, por constituir a sua própria ontologia, carregam para o seu dia a dia, para fora da feira, essa sabedoria, convertendo ela nessa grande filosofia. Hoje nós temos, dentro desse território mapeado, um quantitativo de mulheres mais velhas, acima dos 60 anos, e um quantitativo muito reduzido de mulheres jovens, abaixo dos 25 anos. Aquelas que nós encontramos estão passando por esse processo formativo. Porque a sabedoria das ervas e das plantas se dá como uma transmissão oral na prática. É na prática que elas aprendem sobre as plantas. É na prática que elas aprendem sobre as ervas, sobre os benefícios e o que pode trazer de malefício se utilizado de forma incorreta. É ali que elas aprendem a combinar, muitas vezes, ervas, plantas e uma alimentação. Ervas, plantas e um chá. Essa sabedoria que passa dentro da família e constitui uma herança cultural tem sido o nosso objetivo de pesquisa. Obrigado.